Capítulo 993, Sangue do Coração da Fênix. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Quando um artista marcial avançou para o reino da transformação divina, seu corpo começou a se transformar de um corpo espiritual em um corpo divino. Neste momento, suas chamas da vida se fortaleceriam enormemente e seu tempo de vida aumentaria maciçamente. Seu processo de envelhecimento diminuiria e o potencial de sua vida também melhoraria. Um artista marcial da destruição da vida com mais de 100 anos de idade acharia difícil entrar no reino mar divino, mas um artista marcial no reino da transformação divina com mais de 1000 anos ainda tinha uma chance de entrar no reino Lorde Divino. Um artista marcial no reino Lorde Divino com 10.000 anos de idade poderia até mesmo aumentar seu cultivo em alguns níveis durante o reino Lorde Divino. O único problema era se eles desejassem se cultivar para um reino mais elevado. Sun Baixing já havia vivido por mais de 20.000 anos e ele havia ficado preso no nível intermediário do reino Lorde Divino por 10.000 anos agora. Há 3.000 anos, ele começou os preparativos para refinar a pílula Coração da Fênix. Reunir todos os materiais para fazer a pílula Coração da Fênix não era fácil. Por si só, era quase impossível completar a coleção, especialmente quando se tratava do ingrediente medicinal mais raro e valioso, o estame imortal do gelo ártico. Para Sun Baixin, sua única chance de poder comprar esse ingrediente era se ele vendesse o caldeirão Eclipse Celestial. Mas uma vez que ele vendesse o caldeirão Eclipse Celestial, seria impossível para ele pensar em refinar a pílula Coração da Fênix. Por outro lado, se ele não pudesse coletar a lista completa de ingredientes para fazer a pílula Coração Fênix, ficar com o caldeirão Eclipse Celestial também não teria valor. Coisas como fornos de alquimia e caldeirões eram ferramentas mágicas usadas principalmente na alquimia para criar pílulas para ajudar nos avanços. Esses tipos de ferramentas mágicas secundárias eram inferiores às armas quando se tratava de aumentar diretamente a força de um artista marcial. Além da pílula Coração da Fênix, Sun Baixing não precisava de ingredientes medicinais para refinar qualquer outra coisa. Se ele apostasse o caldeirão Eclipse Celestial, então, embora as chances de perder fossem extremamente altas, ainda havia a fraca esperança de que ele pudesse vencer e romper o nível avançado do reino Lorde Divino e aumentar sua expectativa de vida. Caso contrário, não havia esperança para ele. Com a idade de Sun Baixin, ele já havia escavado todo o seu potencial e destino. Shuon Jin tinha percebido esse ponto e essa era a única razão pela qual ela estava disposta a fazer tal aposta. Ela sabia que, mesmo que Sun Baixin soubesse que se tratava de uma armadilha, ele cairia nela. Sun Baixing pensou por um momento e disse: Shuon Jin, seu palácio encantado da Fênix é mais forte do que meu palácio Grito de Fênix para começar. Você claramente fez essa aposta para me enganar. Ei, já que é uma aposta, é claro que tem que ser um pouco mais justo. Os discípulos do meu palácio encantado da Fênix irão considerar seus resultados reduzidos em 30%, o que deve mostrar sinceridade suficiente. Que tal sobre isso? O vice-mestre do Salão Sun é realmente tão carente de confiança em seus próprios discípulos? 30%, Sun Baixing olhou para os discípulos atrás de Shuon Jin e depois para os céus. Seus olhos varreram o Yanguang e depois Li Ming. Embora fosse difícil medir a vitória apenas com a visão, ele poderia pelo menos tentar ter um fraco sentimento. Sun Baixing fez alguns cálculos sobre possíveis cenários. Ele achava que, se Shuon Jin reduzisse os resultados de seus discípulos em 30%, haveria realmente uma chance de vencer. Sun Baixing já havia sido tentado. Mas sua voz ainda estava fria quando ele disse: Você já entendeu toda a minha situação e até compreendeu meu ponto fraco. Parece que você está realmente querendo o meu caldeirão Eclipse Celestial por um longo tempo. Ah, o vice-mestre do Salão Sun é muito exagerado. O vice-mestre do Salão Sun é um companheiro do clã da Fênix Ancestral e também é tão famoso. Não há necessidade de investigar para conhecer a situação. Claro, eu realmente estou interessado em seu caldeirão Eclipse Celestial. Então, quanto a isso, você gostaria de fazer essa aposta comigo? Os lábios de Sun Baixing se contorceram. Shuon Jin sempre foi um indivíduo astuto e intrigante.
Ele a encontrou várias vezes em sua vida e nunca conseguiu obter uma vantagem. Além disso, ela havia vindo preparada desta vez e provavelmente planejou tudo desde o início para ganhar seu caldeirão Eclipse Celestial. Ela definitivamente tinha uma grande garantia de que ganharia. Mas a tentação era muito grande. Ele simplesmente não foi capaz de recusar. Meu caldeirão Eclipse Celestial é um valioso tesouro encontrado em uma antiga ruína. Embora o estame imortal do gelo ártico seja precioso, ele não pode se comparar igualmente ao caldeirão Eclipse Celestial. Eu posso concordar com a sua aposta, mas se eu ganhar quero mais coisas. Ah, bendito, então o que você quer? Xuan Jiun perguntou com um sorriso. Ela já esperava há muito tempo que Sun Baixing concordaria. Uma gota de sangue do coração da Fênix. Sun Baixing anunciou lentamente. Xuan Jiun franziu ligeiramente a testa, mas imediatamente disse: feito. O sangue do coração da Fênix era pelo menos 100 vezes mais precioso do que o sangue da pluma da Fênix. Mesmo uma potência do Reino Lorde Divino acharia difícil dar uma única gota. Para um personagem no nível da Fada Fênix, até mesmo alguém como ela não podia dar imediatamente uma gota de sangue do coração da Fênix, porque se ela tivesse, ela já teria usado. Xuan Jiun certamente não era a exceção. Embora ela tivesse um status elevado no Palácio Encantador de Fênix, a única maneira de obter uma gota de sangue do coração da Fênix era pagar um preço muito alto. Quais são as regras para esta aposta? Sun Baixing perguntou, seu tom solene. No mundo dos artistas marciais, as apostas aconteciam o tempo todo. Mas desta vez, as apostas eram simplesmente muito altas. Esta foi uma aposta que interessava sua vida. Discípulos júnior, discípulos sêniores, você pode escolher qualquer um desses lados como quiser. Apenas veremos os resultados dos 5 primeiros e a vitória ou derrota será decidida pelo Sênior Soberano Rubi. Eu acho que até você deve confiar na justiça do Sênior Soberano Rubi. O Soberano Rubi que Xuan Jiun falou era o espírito do artefato da estrela espiritual flamejante. Era um espírito do artefato que já existia há muito mais tempo do que o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos do Palácio Grito da Fênix. Além disso, sua força era formidável. Durante todos esses anos, administrou o julgamento de fundação dos discípulos do Palácio Grito da Fênix, do Palácio Oração da Fênix e do Palácio Encantador de Fênix. O número de discípulos talentosos que ele havia visto ao longo dos anos era incontável. Com um sênior tão respeitado julgando a aposta, seria indubitavelmente justo. Posso escolher discípulos juniores ou discípulos sêniores. Os olhos de Sun Baixing brilharam. Ele se virou para olhar para Bai Daong, claramente querendo sua opinião sobre o assunto. Bai Daong pensou por um breve momento e disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Ancião Sun, se você está contando que eu derrote Luxiao em então eu posso ter que desapontá-lo. Minhas chances de derrotá-la não são superiores a 30%. Enquanto Bai Daong falava, ele mantinha os olhos fixos em uma mulher vestida de azul que estava atrás de Xuan Jiun. Essa mulher parecia indiferente, com um ar etéreo ao seu redor. O ponto entre as sobrancelhas dela estava pontilhado de runas intrincadas, emprestando-lhe um temperamento místico e maravilhoso. Essa pessoa era o discípulo número 1 do Salão da Fênix do Palácio Encantado da Fênix, Luxiao Yun. Ela também era o maior oponente para Bai Daong aqui. Não é apenas Luxiao Yun, mas todos eles são incrivelmente fortes. Além de mim, apenas o irmão aprendiz Júnior Xiao tem chance de entrar no top 5. Mesmo que o Palácio Encantado da Fênix diminua seus resultados em 30%, temo que ainda perderemos. Sun Baixing cerrou os dentes. Ele olhou para os novos discípulos e seus olhos pararam em Li Ming. Li Ming permaneceu em silêncio por todo o tempo, sem comentar nada. Finalmente, Sun Baixing respirou fundo e disse severamente: eu escolho os discípulos juniores. Xuan Jiun parecia surpresa e, em seguida, sorriu imediatamente. Parece que o vice-mestre do Salão Sun está confiante nos discípulos juniores. Você tem alguma carta escondida na mão? Meu Palácio Grito da Fênix realmente produziu um discípulo aceitável. Mas, Xuan Jiun, desde que você fez essa aposta é impossível que você não tenha pesquisado por tudo antes.
Acho que você já deve saber de quem eu estou falando. Sun Baixing não acreditava que Xu Jiun não soubesse sobre Li Ming. O nome de Li Ming já havia se espalhado por todo o Palácio Grito da Fênix, provocando uma grande onda. Se Xu Jiun quisesse procurar informações sobre ele, seria uma tarefa extremamente fácil. Neste momento, Xu Jiun estava apenas fingindo que não havia calculado tudo antecipadamente, razão pela qual Sun Baixing não tinha confiança na vitória. Xu Jiun sorriu, não respondendo. Ela certamente conhecia Li Ming. E em uma situação em que ela conhecia Li Ming, ela ainda se atreveu a fazer essa aposta. Isso significava que não só ela estava extremamente confiante nos discípulos juniores do Palácio Encantador de Fênix, mas também havia encontrado um método para lidar com Li Ming. Então, novamente, esta competição estava comparando os 5 primeiros e não apenas o primeiro lugar. Boa. Então vamos bater as mãos para selar o juramento. Xu Jiun estendeu uma palma branca como a neve. Sun Baixing cerrou os dentes e bateu a palma da mão contra a dela. Um leve aplauso ecoou, um som claro, mesmo nos ventos ascendentes. Isso significava que a aposta havia começado oficialmente. Vamos lá. Sun Baixing falou com os discípulos atrás dele. Todos os discípulos, sigam-me de volta para o navio espiritual. Quando Xu Jiun viu isso, ela sorriu, sem dizer nada. Ela sabia que Sun Baixing estava reunindo todos os discípulos para incentivá-los e estimulá-los. Seus olhos caíram nas costas de um jovem vestido de branco do Palácio Grito da Fênix, e seus lábios se curvaram em um sorriso desonesto. Então você é Li Ming, certo? Que pena que você é um homem e não pode se juntar ao meu Palácio Encantado da Fênix. Já pesquisei suas informações e estou bem ciente de seus pontos fortes. Sua força de combate supera em muito todos os outros talentos em ascensão e você realmente merece o primeiro lugar nesse aspecto. Mas, infelizmente, quando se trata de conquistas em conceitos e leis, você está destinado a sofrer uma perda neste julgamento de fundição da Fênix Ancestral. E o que você acha? Xu Jiun se virou para olhar para uma garota de 16 a 17 anos atrás dela. Ei, tia, por favor, sinta-se aliviada. Embora esse Li Ming pareça um pedaço de madeira e entediante, eu não vou subestimar o meu adversário. Eu ajudarei a tia a ganhar o caldeirão Eclipse Celestial. No futuro, você pode ajudar os outros a refinar pílulas ainda melhores, a garota chamada Yuer disse. Ou, você é uma pequena malandra trapaceira. Xu Jiun riu brilhantemente, como se a primavera estivesse florescendo ao redor dela. Mas, neste momento, dentro do navio espiritual do Palácio Grito de Fênix, outra cena estava ocorrendo. A expressão de Sun Baixing era firme e sombria, extremamente sombrio. Como Xu Jiun ousou fazer essa aposta, ela certamente tinha confiança de que poderia ganhar. Quanto a ele, ele era exatamente o oposto. O julgamento de fundação da Fênix Ancestral não foi apenas uma competição, mas uma aposta que olhava para os 5 primeiros. O Palácio Grito da Fênix já havia obtido lucro com a decisão de Xu Jiun de olhar apenas os 5 primeiros. Se os 2 palácios tivessem que comparar os resultados gerais, o Palácio Grito da Fênix estaria em um estado muito pior. Vocês podem ter ouvido, mas essa aposta é extremamente importante para mim. Extremamente importante. Isso diz respeito à minha vida e minha propriedade. Na aposta há pouco, também acrescentei a condição de uma única gota de sangue do coração da Fênix de Xu Jiun. Esta gota de sangue do coração da Fênix é para todos vocês. Se vocês têm a habilidade de vencer, então essa gota de sangue do coração da Fênix será sua. Quem tem a capacidade de pegá-la pode pegá-la. Uma gota de sangue do coração da Fênix é um tesouro que pode fazer com que até as potências do Reino Lorde Divino lutem por ela. Comparado a um artefato santo de grau superior, é pelo menos 10 vezes mais precioso. Se você puder obter uma gota de sangue do coração da Fênix e fundi-la em seu corpo, então a qualidade de sua linhagem irá melhorar enormemente. Será altamente benéfico para você quando você entrar na 9ª etapa da destruição da vida a partir da 8ª etapa. Quando você está fazendo seu avanço das 9 mortes, você ainda terá mais 2 camadas celestiais adicionados ao seu sucesso.
Não apenas isso, mas pessoalmente vou oferecer recompensas lucrativas. Todos os tipos de pílulas, materiais celestiais, artefatos santos de grau alto, artefatos santos de grau superior, todos aqueles que fizeram boas contribuições serão devidamente recompensados. Além disso, no julgamento de fundição da Fênix Ancestral, o espírito do artefato que cuida dos testes, o Senhor Soberano Rubi, também distribuirá as recompensas correspondentes. Estas são as regras do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Todas as recompensas vêm da sede do clã da Fênix Ancestral. Assim, para todos vocês, este julgamento de fundação da Fênix Ancestral é uma grande chance de sorte. As palavras de Sun Baixin eram extremamente comoventes. Quando os discípulos o ouviram, todos começaram a ficar inquietos, suas auras disparando nos céus como arco-íris. Todos os tipos de sorte e tesouros foram colocados diante deles, apenas esperando que eles estendessem as mãos. Os discípulos comuns do Palácio Grito da Fênix não tinham um mestre que os apreciasse e os apoiasse. Assim, eles tinham que confiar em si mesmos e lutar por todas as chances de sorte que podiam. Com tantas oportunidades colocadas na frente deles, mesmo que as chances de obtê-las não fossem muito altas, eles ainda tinham que desesperadamente abrir caminho até elas.